Olá! Nessa aula a gente vai comentar sobre as funções que a gente vai utilizar dentro deste módulo de métodos de engenharia econômica ou métodos de análise de investimentos. Vamos lá! Então, olhando aqui na tela, eu preparei alguns materiais, tá? E este primeiro link aqui, eu estou com ele aberto, este primeiro link, ele é um link da pessoa que mantém o pacote TidyQuant. Tá? O pacote TidyQuant é um pacote do R, usado, ele é na verdade um grande agrupador de outros pacotes, focado nessa parte de análises financeiras. Então ele tem várias funcionalidades aí para pegar dados de preços de ações, dados macroeconômicos, mas ele também tem funções específicas aí para a parte destes métodos que nós vamos trabalhar neste módulo. E neste texto aqui que eu deixei separado, que eu estou com ele aberto aqui, o autor então explica, na verdade este aqui é o help, né? É igual ao help, este documento é igual ao help das funções, a ajuda que a gente tem lá dentro do R, mas aqui ele explica quais são as funções financeiras, que na verdade ele fala de matemática financeira, por isso que eu falei que muitos destes temas de métodos de análise de investimentos são trazidos dentro de matemática financeira em conteúdos fora do Brasil. E ele traz aqui uma função então para o valor presente líquido, que é o NPV. O NPV vem de Net Present Value. Outra função para a taxa interna de retorno, que é a Internal Rate of Return, por isso que é IRR. E essas, na verdade, são as duas únicas funções que ele traz de métodos do que a gente está chamando aqui métodos de engenharia econômica. Tá? As demais, sim, é algo que eu já classificaria mais de fato como matemática financeira, que são cálculos aqui de valor futuro, de valor presente, de pagamento, PMT, e rate, que é a taxa. Então, estas quatro funções aqui na sequência, elas são muito próximas daquilo que a gente encontra lá na HP12C, tá? Que é a calculadora financeira mais utilizada. Inclusive, a gente também consegue calcular na HP12C o NPV, o VPL, e também a TIR, né? Só que não, na verdade, no Excel também. No Excel também a gente consegue aplicar todas essas funções aqui. E o autor deste pacote, ele se baseou muito então nas aplicações do Excel e fez as mesmas aplicações dentro do R. Então a gente sempre pode ter como prova real aí o Excel para montar a lógica do script que você for fazer em R, e também a própria HP12C, né? Os valores sempre tem que bater, porque aqui a gente está falando de matemática e não é nenhum tipo de aproximação, tá? Então, as funções que a gente vai utilizar como método de engenharia econômica são essas duas. Elas são muito simples de serem utilizadas. A função VPL, né, que ele chama aqui de NPV, para calcular o VPL, ela exige simplesmente o cash flow de entrada, tá? A taxa e o número de períodos, tá? Na realidade, esse número de períodos, se eu não estou enganado, a gente vai validar isso, ele é optativo. Vamos até ver se ele comenta alguma coisa aqui. Ó, ele não é necessário, tá? Tá, ele é quando você tem apenas um valor, né, que vai se repetir por várias vezes, aí você coloca apenas um valor e bota o número de vezes que ele se repete. Mas quando você tem um fluxo de caixa completo, você não precisa usar esse número de períodos. Então essa é a grande funcionalidade deste parâmetro, tá? Então, em geral, se você tem um fluxo completo, não precisa usar este parâmetro. Uma diferença de aplicação do NPV para o Excel
é que o Excel ele tem uma função que se chama VPL, em inglês se chama NPV também, só que o Excel você precisa fazer o seguinte, lembrando que o fluxo de caixa ele sempre tem o seu período zero, geralmente como um momento de investimento, né? E os próximos períodos são a sequência dos fluxos, né? Então, se você aplica no VPL do Excel, o fluxo completo, incluindo o investimento inicial do período zero, ele dá um cálculo errado, porque o VPL do Excel vai descontar também o período zero. Tá? Ele vai fazer um desconto do período zero, achando que o período zero, na verdade, é o período 1. Ele vai usar a TMA para descontar a rate, né, a taxa, que seria a nossa TMA, para descontar também o período zero. Eu vou fazer uma demonstração aqui, que eu tenho uma simulação no Excel. Então, na verdade, é aqui. Eu tenho um fluxo de caixa aqui na tela, com uma saída de R$2.000 no período 0, e depois tem 3 de 700 e uma entrada de 900 no período 4, e aqui ele termina este projeto. Na função DVPL no Excel, eu preciso fazer o seguinte, eu preciso aplicar ela só para estes fluxos da sequência, lembrando que os vazios ele ignora, assim como também a função do R faz isso, tá? Mas no final eu preciso somar o investimento inicial. No R você não vai precisar fazer isso, tá bom? A gente vai discutir isso na sequência, mas no R você pode sim colocar tudo no mesmo bolo, que ele vai entender que o primeiro período é o período zero. Então essa é uma diferença importante, tá bom? A gente não vai entrar ainda nos cálculos propriamente dito, é uma aula só sobre a explicação genérica das funções. E a taxa interna de retorno, ela só exige de input o cash flow, né, o fluxo de caixa, que vai ser um vetor aí com estes fluxos que a gente comentou. Vai ser no R vai ser um vetor com este input aqui, por exemplo, tá? Com um input por vez de cada fluxo, de cada projeto de investimento. E o que a gente tem aqui na sequência, então, são funções de matemática financeira, tá? Que não é o foco principal deste módulo, mas são funções muito próximas aí com o que a gente tem na HP 12C e também no Excel, tá bom? Então, tem mais alguns pontos que eu quero comentar ainda nessa aula, que é o seguinte. Eu separei alguns materiais de leitura, tá? Que tem aqui no nosso script base, tá? Estes materiais de leitura, eles estão num site que é um site que eu mantenho. Então, são materiais que eu preparei, que eu desenvolvi, e você pode entrar lá e ter uma leitura complementar para que você se familiarize com algum método que você não esteja mais tão familiarizado, tá bom? E aqui então tem materiais sobre o período de payback, que trata tanto do simples quanto do descontado, também sobre o valor presente líquido, sobre a taxa interna de retorno e sobre a taxa interna de retorno modificada. Ali está esmiuçando a forma de cálculo sobre cada um desses métodos, e também, como já são postagens um pouco mais antigas, elas têm um desenvolvimento aí de comentários bem legais ali. Então várias pessoas já tiraram dúvidas e tem várias respostas também. Então tem vários cases ali, várias dúvidas que possivelmente são as mesmas dúvidas que você vai ter, tá? O pacote que a gente vai utilizar é esse, é o TidyQuant, como eu já comentei, e o restante do script eu deixo para as aulas, né, para as próximas aulas. Então assim a gente finaliza essa aula inicial, em que a ideia era comentar apenas sobre as funções que a gente vai utilizar. E na verdade tem ainda mais um parênteses aqui para fazer, eu já estava quase esquecendo, que nem todas as funções que nós vamos precisar utilizar estão no TidyQuant, tá? Você pode ter inclusive notado, e eu quase deixei escapar, que a gente só tem ali o NPV e a ARTIR, mas nós também vamos falar de período de payback e de taxa interna de retorno, e também da taxa interna de retorno modificada. Estes métodos que não estão ali, a gente vai ter que fazer o seguinte, a gente vai ter que criar uma função customizada no R para que a gente consiga calcular
estes métodos. Então, eu já vou trazer para você a função, você não precisa quebrar a cabeça com isso. Nas aulas, né, nas respectivas aulas dos métodos, eu vou trazer as funções para você, tá bom? Então, não precisa se preocupar com isso, eu vou trazer as funções prontas, mas vale a pena ressaltar que elas não estão no TideQuant, apenas o valor presente líquido e a taxa interna de retorno, tradicional, não modificada, é o que está no TideQuant. Até por isso que a lógica de aprendizagem destes métodos aqui nessa aplicação do R, eu mudei um pouco. Normalmente a gente começa falando de período de payback, depois período de payback descontado, aí VPL e taxa interna de retorno. Eu mudei um pouco a ordem para poder falar primeiro do VPL e da TIR, que são os métodos que estão no TideQuant, tá? E depois a gente entra nessas funções customizadas, que aí vai envolver o período de payback e a taxa interna de retorno modificada. Tudo bem? Então assim finalizamos essa aula e até as próximas.